Entre os anos de 2002 e 2003, o estado de São Paulo viveu uma intensa onda de atentados organizados pelo PCC. Ao todo, as duas séries de atentados, que somadas superaram 60 ataques, provocaram a morte de 6 pessoas, além da depredação de bases policiais e edifícios públicos. A cidade vivia um caos, e a segurança pública era muito cobrada. Os ataques que ocorreram na capital paulista, e também em cidades no interior do estado de São Paulo, como Jundiaí, São Carlos e São José do Rio Preto. O ato foi uma maneira do PCC reduzir o isolamento de seus líderes nas prisões Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola, e Sandro Henrique da Silva Santos, o Gulu, que eram líderes do PCC, estavam presos na época além de atacar a imagem do governo e o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Toda essa tensão era acompanhada cotidianamente nos programas policiais. O assunto era tão comentado, que inclusive chegou a um dos líderes de audiência nos finais de semana, o Domingo Legal. No início da noite de 7 de setembro de 2003, feriado da independência do Brasil, o programa Domingo Legal exibiu uma entrevista gravada com 2 supostos integrantes do PCC, dentro de um ônibus, realizada por um repórter do programa do Ratinho, Wagner Mafezoli. Os 2 ditos bandidos faziam ameaças ao vice-prefeito da cidade de São Paulo, Hélio Bicudo, além de 3 apresentadores de programas policiais. José Luiz da Atena do Brasil Urgente, Rede Bandeirantes, Marcelo Rezende do Repórter Cidadão, Redetive, e o comentarista de futebol e policial Oscar Roberto Godoy do Cidade Alerta, Rede Record. Os indivíduos também assumiram a tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi, fato ocorrido menos de uma semana antes. Em 8 de setembro, dia seguinte ao da reportagem, Gugu foi duramente criticado pelos apresentadores citados na falsa entrevista. Marcelo Rezende afirmou, no Repórter Cidadão, que a entrevista era mentirosa e encenada. Em 9 de setembro, um dos líderes do PCC falou por telefone ao apresentador, em seu programa, que Gugu teria armado tudo. José Luiz da Atena disse, no programa, que não foi procurado por Gugu e que a entrevista deixou sua família em pânico. No dia 9, da Atena abriu o programa dizendo que foi tudo palhaçada e que vai processar o apresentador e Silvio Santos, dono do SBT. No início da tarde do dia 9, o apresentador do Esporte Total da Rede Bandeirantes, Jorge Cajuru, que não foi citado na reportagem, declarou, consternado: "Foi um desrespeito. Você gostaria que eu colocasse encapuzados falando da sua vida pessoal? Vai catar menino, Gugu." Nos dias seguintes, a mídia intensificou a impressão de que tudo teria sido uma farsa, até que um comunicado do PCC, divulgado pela imprensa na mesma semana, nega ter ameaçado apresentadores e o vice-prefeito, dizendo que os 2 homens não eram do grupo. A entrevista exibida no Domingo Legal virou caso de investigação policial. Sob a suspeita de fraude, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigação e solicitou cópias das gravações, que foram encaminhadas à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo. O Procurador-Geral de Justiça na época, Luiz Antônio Guimarães Marrei, levantou suspeitas sobre a veracidade da entrevista e sobre o fato da dupla pertencer ao PCC. Ambos os indivíduos, que disseram ter cumprido penas longas, não parecem ter linguagem de quem esteve anos no sistema prisional. Saulo Castro de Abreu, secretário de Segurança Pública, sugeriu que Gugu montou um personagem. A secretaria negava a existência do PCC nessa época. Pegou uma situação que tomam por realidade, um negócio chamado PCC, que estava morto e enterrado em São Paulo, travestiu 2 pessoas, colocou capuz, montou um personagem e aproveitou uma semana de debate sobre sequestro de autoridades, de atentado ao padre Marcelo. Na ocasião, alguns promotores levantaram a hipótese de que os bandidos da entrevista seriam exemplo policiais que trabalhavam como seguranças no SBT. O DEIC, Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado, passou a coletar depoimentos de pessoas envolvidas na produção do programa. Devido a todo o rebuliço causado pela matéria, Silvio Santos fez uma reunião com diretores para gerenciamento de crise. Preocupado, ele temia uma repercussão ainda mais negativa do caso e uma possível retaliação do governo. Sob orientações da emissora, Gugu se calou.
cancelou reuniões e passou a semana cuidando de seu pai Augusto, que havia sido internado com embolia, e de sua mãe Maria do Céu, que estava com diverticulite. O que Silvio Santos mais temia aconteceu. As retaliações contra o programa haviam começado. Naquela semana Petrobras cancelou uma enorme campanha publicitária, que faria com Gugu algo em torno de 1,7 milhão de reais. Além do mais, o Domingo Legal viu seu faturamento cair de 750 mil para 400 mil em 2 semanas. O Ministério da Justiça advertiu a emissora, e o Tribunal de Justiça ordenou que o programa fosse retirado do ar. Durante 2 finais de semana, o SBT teve que preencher a lacuna deixada pelo programa com reprises do programa do Ratinho, o Grammy Latino e o Troféu Imprensa. No dia 15 de setembro, durante o programa de Hebe Camargo, Gugu apareceu de surpresa e pediu um espaço à colega para se desculpar. Ele afirmou que não tinha visto o material antes de ir ao ar. O depoimento fez o programa saltar de 10 para 19 pontos de audiência. A apresentadora aproveitou a ocasião para dar um conselho a seu colega de emissora. Posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por um negócio de audiência, meu amor. Você tem o seu programa há tantos anos, é tão querido. Quando um programa dá 2 ou 3 pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. Não tem que sofrer por causa de 2, 3 pontos que o Faustão ganha. De repente, no outro domingo, o público acha que o seu programa está melhor. Na semana seguinte, o apresentador prestou depoimento responsabilizando o SBT pela exibição do material. Em depoimento no DEIC, ele afirmou desconhecer a farsa. Segundo o delegado Alberto Pereira Mateus, o apresentador admitiu que solicitou à produção do programa que realizasse uma reportagem sobre as ameaças do PCC ao padre Marcelo. 5 pessoas que participaram da entrevista foram indiciadas por apologia ao crime pela Polícia Civil de São Paulo. O produtor Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney, o Agner Faustino da Silva, o Alfa, Antônio Rodrigues da Silva, o Beta, o repórter Wagner Mafezoli e o produtor Rogério Casagrande. Barney, Alfa e Beta se apresentaram à polícia para depor. Em entrevistas a jornalistas, quando estava a caminho do DEIC, Barney declarou que não participou das gravações, mas admitiu que teria cedido uma arma para a produção. Já Rodrigues e Faustino, que, segundo a polícia, simularam ser integrantes do PCC, afirmaram que havia um roteiro escrito em cartolinas com o texto que deveria ser falado. Cada um teria recebido R$ 150 para participarem da entrevista. Também durante depoimento, o produtor Rogério Casagrande declarou que o Domingo Legal pagou R$ 3.000 para que Barney intermediasse uma entrevista com membros do PCC. O diretor do programa, Maurício Nunes, também foi ouvido pela polícia. Trouxa aí, que tá falando muito, tipo esse da Atene e tal, e não vai ficar assim não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, certo? E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar. É da Atena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí. Todo mundo tá na lista. Esse é o PCC.